irmãos e irmãs, bem-vindos. Estamos começando mais um Conduta Espírita. Eu sou o Beto Ramos. Nós vamos comentar sobre o capítulo 1 do livro Conduta Espírita, que foi ditado ao médium Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, no ano de 1960, e que traz mensagens associadas a versículos extraídos do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos ser ingênuos de imaginar que o benfeitor espiritual faz uma simples associação de temas com versículos isolados aleatoriamente do Evangelho de Jesus. E neste livro, o benfeitor espiritual inicia no capítulo 1 falando sobre a conduta espírita da mulher. Nesta mensagem, ele fala do Instituto da Família, da responsabilidade enquanto encarnada nesta condição no planeta, fala da sua condição de guardiã, de educadora, de vários aspectos que nós vamos estudar no programa de hoje. Nós ficamos pensando por que então o benfeitor iniciaria justamente pela conduta feminina, buscando na Terra a representação de Deus. Na mulher encontramos essa figura e essa imagem para compreender por que André Luiz inicia o seu livro por essa figura. Quando examinamos o livro Evolução em Dois Mundos, o benfeitor espiritual falou no capítulo 1 sobre fluido cósmico. E a lição foi a seguinte: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. O livro Pensamento e Vida, ditada por Emmanuel, no capítulo 30, que fala sobre o amor, diz o benfeitor espiritual: plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Pensamos que a mulher é a imagem de Deus, ou o mais próximo daquilo que poderíamos pensar, da descrição que poderíamos ter dele, que seria a mulher gerando um filho no líquido amniótico, todo aquele líquido representando o plasma divino no amor que nós estamos mergulhados. E toda a complexidade em torno de gerar um filho para as mulheres nos leva a crer que ela é, sim, a melhor figura para representar Deus na Terra. A missão do Espiritismo é vivificar o cristianismo primitivo na Terra, tal qual ele foi ensinado por Jesus. Desta forma, vamos fazer a leitura da passagem onde estão inseridos os dois versículos que o benfeitor espiritual usou para associar à mensagem que ele nos traz no capítulo 1. Para nos auxiliar em nosso estudo, buscamos na tradução do Novo Testamento, feita por Haroldo Dutra Dias, a passagem completa que foi associada nesta mensagem inicial. O benfeitor espiritual utiliza os versículos 41 e 42 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Nós vamos pedir permissão ao Espírito para ler toda a passagem onde o tradutor deu o seguinte título: Jesus visita Marta e Maria. Começa no versículo 38. Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia, e certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã, chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. É importante que a gente conheça algumas expressões que estão contidas nesta passagem. E o tradutor Haroldo Dutra Dias traz algumas explicações a respeito dos termos que foram utilizados. Por exemplo, ao prosseguirem a jornada, entre parênteses, a tradução literal é no irem eles, referindo-se implicitamente ao fato de Jesus e seus discípulos estarem em viagem para Jerusalém. Essa passagem também é anunciada por Lucas no capítulo 9, versículos 51, 53 e 57. Mais informações também sobre essa passagem
nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 1. Outra expressão, distraía-se. Para o tradutor, a expressão distraía-se indica ser puxado, arrastado de um lado para outro, ser atraído em diferentes direções, distrair a atenção, estar distraído. Servir refere-se aos serviços domésticos ou servir à mesa, uma ideia de suprir, prover, cuidar, auxiliar, apoiar e ajudar. Inquietar-se ou inquieta-te, no sentido de preocupar-se, e agita-te, agitar-se, no sentido de perturbar-se. Essa passagem, nós vamos encontrar Marta distraída no sentido de arrastada, ou seja, os serviços domésticos, tudo que está às voltas àquela recepção que ela quer ofertar ao mestre, ela está sendo levada para realizar este serviço. Todos eles são importantes. Por que nós sabemos que é importante? Por conta da palavra servir. A tradução refere-se aos serviços domésticos, mas na condição de servir à mesa, prover, suprir, cuidar. Então ela está realizando uma tarefa essencialmente importante no cuidar desses serviços domésticos, cuidar dessa casa. Porém, há um problema, ela está inquieta, porque aquele serviço que é realizado, aquela quantidade de coisas relacionadas com as convenções humanas, do bem receber e da hospitalidade, leva ela a ficar preocupada. E ela se perturba com isso, porque ela está entre a vontade de estar lá junto do mestre, recebendo as suas lições, mas ao mesmo tempo ela tem a obrigação dos deveres de fazer uma boa recepção para o mestre, que vai responder para ela que ela está se preocupando em demasia, inquieta com muita coisa, sendo arrastada para coisas que não são tão importantes, porque ele vai dizer, uma só é importante. Certa vez eu fui visitar parentes e fui muito bem recebido, mas a pessoa que eu fui visitar ficou como Marta, às voltas com o serviço de bem me receber. Moral da história, quando vim embora, eu só tinha ficado com uma outra pessoa. Quando eu cheguei, postou do meu lado e ficou o tempo todo comigo. Eu confesso que fui muito bem recebido, mas gostaria muito mais de ter passado mais tempo com a pessoa que eu fui visitar. Ela, querendo me servir bem, ela esteve mais distante de mim do que perto. Um outro significado que seria o significado espiritual, porque ali fala de uma viagem, de um amigo divino que se hospeda em um determinado lugar. Ele entra numa aldeia, se hospeda numa casa. Que aldeia seria essa? O planeta Terra, a localidade onde nós estamos encarnados. E aqui nós erguemos uma casa. A casa é o nosso corpo físico. E Jesus então se hospeda dentro dele. Precisamos alimentar esse Cristo que está dentro de cada um de nós. Marta seria nós mesmos, enquanto encarnados, recebendo o Divino Mestre dentro de nós, preocupados com as coisas do mundo e nos afastando dos seus ensinamentos, que são simples, eficientes e objetivos. E isto é conhecido pelo nosso espírito, consciência profunda, representado nesta passagem por Maria. Jesus diz aqui que ele reconhece que Marta está realizando uma tarefa extremamente importante, porque ele não diz que Maria escolheu a melhor parte como se tivesse uma pior e uma melhor. Ele diz que Maria escolheu a parte boa, foi ficar próxima dele. A mensagem de Jesus é muito clara. Nós devemos servir ao próximo, mas de maneira alguma ficar inquieto e perturbado para não ser puxados de um lado para outro, sendo atraído em diversas direções, saindo daquela linha reta onde o Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Fiquemos aos pés do Cristo para poder aprender, através do seu Evangelho, como vivificar o cristianismo primitivo na Terra. O capítulo 1 traz o título Da Mulher, a seguinte mensagem: compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual. Afastar-se de aparências e fantasias, consagrando-se a conquistas morais que falam de perto à vida imperecível,
sem prender-se ao convencionalismo absorvente. O retorno à condição de desencarnado significa retorno à consciência profunda, afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situam a alma nos serviços da maternidade e da educação, nos deveres da assistência e nas bênçãos da mediunidade santificante. Quem foge à oportunidade de ser útil engana a si mesmo. Sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista da vida multimilenária do espírito, reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinalam a maioria dos consórcios terrestres. O sacrifício representa o preço da alegria real. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sexual sem as belezas da maternidade. Junto dos filhos, apagam-se ódios, sublima-se o amor e harmonizam-se as almas para a eternidade. Reconhecer grave delito no aborto que arroja o coração feminino à vala do infortúnio, sexo desvirtuado, caminho de expiação. Preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações, com prudência e realismo em seus deveres de irmã, filha, companheira e mãe. O trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. Estudando essa mensagem, separamos algumas palavras para nos auxiliar na compreensão e também fizemos a divisão do texto em 7 partes. Número 1. Compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual. Algumas palavras nos chamam a atenção, por exemplo, compenetrar é compreender ou convencer profundamente. Apostolado é a missão de apóstolo. Guardião é a pessoa que guarda algo. Instituto é uma coisa instituída. A família, vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, parentesco corporal e espiritual, os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Na introdução desse capítulo, o benfeitor espiritual adverte que a mulher exerce missão na terra, que ela é a guardiã, ela guarda a família. E a família não foi instituída por humanos. A família é instituída no plano espiritual. Os verdadeiros laços de família são aqueles da comunhão de pensamento que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. E qual seria, então, a missão da mulher? O benfeitor espiritual disse que é conduzir as almas trazidas ao renascimento físico. No Evangelho segundo o Espiritismo, é aí que nós vamos encontrar: espíritas, compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se cumprirdes fielmente. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós, que fosse feliz. Está no capítulo 14, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Ainda nesta introdução, vemos a frase: todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 200, diz o seguinte: os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. O que nos interessa está na questão 202 e olha o que os espíritos respondem para nós. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Allan Kardec explica o seguinte: os espíritos encarnam-se homem ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social,
oferece-lhe provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Por que todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual? Porque o espírito que não tem sexo, para se apropriar das provas no mundo físico, deve ter vindo mulher em várias encarnações, então em dado momento ele vai pedir para vir homem, para poder, ou ele vai pedir para vir homem, ou ele vai vir homem compulsoriamente. Nós estamos pensando que o planejamento reencarnatório só é possível para espíritos que tenham uma elevação espiritual maior, que aqueles que estão abaixo na escala não têm essa condição ainda de fazer escolhas e de interferir no seu próprio planejamento reencarnatório. Com relação aos sexos, nós precisamos lembrar que passamos por provas, por tarefa, por expiações, temos missões a cumprir e que essas missões elas dependem da forma física como nós vamos desempenhá-las na Terra. A mulher vem para desempenhar a missão de guardiã do Instituto da Família, necessariamente o sexo feminino será importante para o desempenho desta tarefa. Esse é o compromisso no bem, que é o que tem importância no mundo espiritual. Então nós não podemos nos encarnar e ficar arrastados nas coisas do mundo. Olha que nós estamos sendo levados, à medida que vamos lendo, para aqueles versículos onde Jesus visita Marta e Maria. No número 2, o benfeitor espiritual diz: afastar-se de aparências e fantasias, consagrando-se às conquistas morais que falam de perto a vida imperecível, sem prender-se ao convencionalismo absorvente. O retorno à condição de desencarnado significa retorno à consciência profunda. Esse número 2 leva de volta para a passagem onde Jesus visita Marta e Maria, mostrando que Maria é a consciência profunda que nós reencontramos ao desencarnar e Marta é aquela consciência encarnada, que se relaciona com o mundo exterior. E ela já tem uma elevação porque tem conhecimento que deve servir, e a gente já falou isso aqui. O que importa nós pensarmos a respeito deste número 2 seria as convenções nossas sociais. Nós nos recordamos que na década de 70 havia o meio-campista da seleção brasileira que ficou conhecido por uma propaganda de cigarro, o cigarro chamava-se Vila Rica, e a frase que ele dizia era: o importante é levar vantagem em tudo, certo? A propaganda da televisão demonstrava a consciência coletiva das pessoas encarnadas naquela época no Brasil. Nós vamos trazer uma outra história de uma mãe que sai com os filhos de 7 e 3 anos para passar uma tarde inesquecível. E eles chegam então num circo e a mãe pergunta o valor da entrada. O atendente responde que crianças abaixo de 6 anos não pagam e crianças acima de 7 ou de 7 para cima paga meia, enquanto os adultos pagam inteira. E pergunta para ela a idade das crianças. Então ela diz que um tem 7 e o outro tem 3. Ele faz o cálculo do valor que deverá ser pago pelas entradas e diz para ela: ora, se a senhora tivesse dito que ele tinha 6 anos, ele não pagaria. Aí ela respondeu: mas nós saímos de casa para passar uma tarde inesquecível. E se eu tivesse mentido a idade dessas crianças, seria uma tarde para que jamais nós nos lembrássemos dela. Em casa, nós ensinamos para a nossa família que eles devem se comportar no mundo independente de como o mundo se comporta com eles. Aqui nós temos 2 exemplos que nos levam de volta para aquela passagem onde Jesus visita Marta e Maria, onde nós devemos manter, mesmo como encarnados, a nossa consciência profunda diante do Mestre, promovendo a tarefa de vivificação do seu Evangelho enquanto estamos encarnados. E agora vamos àquela frase que nós separamos como número 3. Afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situam a alma nos serviços da maternidade e da educação, nos deveres da assistência e nas bênçãos da mediunidade santificante. Quem foge à oportunidade de ser útil engana-se a si mesmo. No livro Roteiro de Emmanuel, ditado ao médium Francisco Cândido Xavier, no capítulo 27, diz o benfeitor espiritual: toda a inteligência é médium das forças invisíveis que operam no setor de atividade regular em que se coloca. Cada individualidade renasce em ligação com os centros da vida invisível do qual procede. Se deseja, porém, aproveitar a contribuição que a escola sublime do mundo lhe oferece,
aplicando-se à execução do bem, é aceita pelos grandes benfeitores do mundo, nos quadros da evolução humana, por intérprete da assistência divina, onde quer que se encontre. No início deste capítulo, André Luiz fala da missão da mulher. Aqui ele já vai mostrando quais são as tarefas que serão desempenhadas nessa missão. Talvez uma delas, a mais sublime, seria a maternidade, a renúncia desta que será instrumento da espiritualidade para receber as almas encarnantes que passarão por provas, tarefas e expiações. Depois, a sua obrigação de, recebendo estas crianças, educar-lhes, consagrando no dever de assistência e nas bênçãos da mediunidade santificante. Aqui não quer dizer que toda mãe será médium e vai tratar diretamente com o espírito desencarnado. Pelo contrário, será a mãe que vai promover o intercâmbio entre esse novo ser e o mundo material até certo tempo, enquanto ele ainda não consegue agir por si mesmo. Então ela vai ser o médium desse filho. A última frase desta parte da mensagem diz: quem foge à oportunidade de ser útil engana a si mesmo. Então qual é a utilidade da mulher neste caso em específico? O benfeitor espiritual ele dá a pista, porque ele começa a falar sobre maternidade e vai desenvolver o seu tema, falando do Instituto da Família, falando das encarnações, falando dessa missão de guardiã do Instituto da Família da mulher, do dever dela receber as almas encarnantes, e por aí vai tecendo as suas considerações. E nós separamos a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde o codificador perguntou: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta foi a seguinte: a encarnação tem por finalidade pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra de criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo. Lá na questão 200 a gente aprendeu que o espírito não tem sexo. E que o espírito também toma um corpo para vir para a Terra e que ele escolhe ou o corpo masculino ou o corpo feminino, para se colocar em condições de auxiliar no futuro Deus na obra da criação. Então é aqui na Terra que nós passamos todas as vicissitudes para aprender e para evoluir enquanto espírito. Olha então a responsabilidade dessa guardiã do Instituto Familiar quando foge à oportunidade de, tendo condições físicas de ser a mãe, de receber um encarnante. Ela está fugindo à oportunidade de ser útil, então atraindo o débito para si mesma, e por outro lado não está permitindo a encarnação daquela alma que viria também para evoluir. A gente precisa lembrar que não existe outra forma ainda, o instrumento é pela via da encarnação, e a encarnação se dá pelo nascimento, um novo corpo que será utilizado pelo espírito para então cumprir a sua tarefa, prova ou expiação na Terra, na senda da evolução. O benfeitor espiritual falou de maternidade e falou de educação. Ele ainda faz uma advertência: há necessidade dos deveres da assistência, porque quem assiste, acompanha, guia os passos, mas respeitando as escolhas que forem feitas, utilizando, neste caso, as bênçãos da mediunidade santificante, essa relação que toda mãe, quando se coloca em condições, tem com Deus para realizar o seu trabalho na Terra. Separamos aqui como número 4 e tem o seguinte texto: sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista da vida multimilenária do espírito, reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinalam a maioria dos consórcios terrestres. O sacrifício representa o preço da alegria real. Aqui o benfeitor espiritual coloca o tema casamento, união matrimonial ou consórcio terrestre, e nos diz que será nesta situação em que vamos enfrentar determinados problemas e que precisamos ter um ângulo de enxergar esses problemas que serão vivenciados. Como encarnados, somos resultado de encarnações anteriores. Quando nos encontramos aqui em família, estamos nos encontrando para resgatar, seria essa pelo menos a finalidade, aqueles ódios, as antipatias, enfim, colocar tudo no seu devido lugar para seguirmos com afeição e com amor em direção à perfeição. Nós lembramos aquela questão 132 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: Deus impõe a encarnação dos espíritos com o fim de levá-los à perfeição, sendo que para uns é expiação, para outros é missão, prova ou tarefa.
É necessário que a gente encare a união matrimonial e os consórcios terrestres de um outro ponto de vista. Somos espíritos imortais. Então, se a gente não consegue vencer aquela situação que vai nos fazer com que cada um siga o seu caminho, dependendo da situação que não for resolvida, voltaremos sem dúvida alguma em novas uniões, noutras existências. Então, o conselho é que a gente resolva da melhor forma possível nessa encarnação. E ele fala também sobre as provações regenerativas. Nós vamos nos regenerar diante das provas que nos são apresentadas. Diante dos problemas, no trabalho, na sua casa, em todos os lugares, é que você será provado de acordo com a forma que você conduz na solução dos problemas que lhe são apresentados. Vamos trazer aqui algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 2, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo, Kardec ensina que ter uma ideia clara e precisa da vida futura cria fé inabalável, que tem imensas consequências sobre a moralização dos homens. Como é que nós transportamos isso para o texto? O benfeitor espiritual diz que temos que encarar as uniões do ponto de vista da vida multimilenária do espírito. E Kardec vai dizer que quando a gente adquire essa ideia clara e temos uma vida de espírito multimilenária, vamos ter uma fé inabalável. Com essa fé, nós vamos passar por todos os problemas que nos forem apresentados. E ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, cujo título é Não Separeis o que Deus juntou, Kardec nos esclarece que na união dos sexos vão existir agindo as leis material e a lei espiritual. Que a lei divina é a lei do amor. Quando Deus quer que os seres venham se unir, que não seja só pelos laços da carne, mas precisamente pelos laços da alma. E qual é o objetivo? Ele quer que esse amor dos pais se transporte aos seus filhos. É por isso que nós vamos ver Jesus nos evangelizando coerente no seu discurso com a sua ação. Dessa forma, ele conseguiu transportar para nós esse amor. E é isso que Deus deseja que a gente faça com os nossos filhos. Homem e mulher, na nossa opinião, quando se unem perante a lei do amor, para se tornar um com Deus. E aí, desempenhando a tarefa, conferindo amor de pai e amor de mãe aos filhos. Por outro lado, quando estudamos sobre o divórcio, verificamos que se trata apenas de uma lei humana para regular as relações sociais, onde está exteriorizado que naquela união eles não estavam sob a égide da lei divina, da lei do amor. Era apenas uma união, ou por interesse ou apenas carnal. E agora, no número 5, nós temos o seguinte: opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sexual, sem as belezas da maternidade. Junto dos filhos, apagam-se ódios, sublima-se o amor e harmonizam-se as almas para a eternidade. O benfeitor espiritual chama a atenção para que a gente não se torne obstáculo para que os nossos irmãos possam vir da erraticidade e se encarnar na terra para poderem progredir. E lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe, o seio familiar é o lugar de retorno à convivência daqueles espíritos que foram simpáticos ou egoístas. Que a família é uma instituição divina. Então, lá no princípio do texto, que fala sobre a missão de guardiã da mulher, onde ela terá que conduzir essas almas, depois ele diz que quando da maternidade recebe os filhos, educa, assiste, é uma médium deles com relação ao mundo, promovendo aquele intercâmbio até que o espírito esteja preparado para seguir sua jornada sozinho. A família, então, é um instituto que Deus colocou na Terra e não nós, os humanos. E qual o papel da humanidade, então, quando produz um corpo? Segundo o Evangelho, é cumprir o dever de colocar todo o amor em prol de aproximar essa alma de Deus. Quando ele fala papel da humanidade, todos nós, de mãos dadas, fazendo com que cada alma se aproxime de Deus. Evoluímos coletivamente, mas na velocidade do passo do mais lento. E quando nós analisamos esse mandamento que a humanidade tem
de colocar todo o amor em prol dessa alma para aproximá-la de Deus. É o homem de bem que chega à perfeição, é aquele que vai auxiliar a obra da criação. Então significa aprender a perdoar as ofensas, ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias, servindo sempre e amando mais ainda. Isso está no Evangelho. Vamos encontrar no capítulo 17 do livro Vida e Sexo, ditado pelo Espírito Emmanuel, o seguinte texto: de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Combinando os dois textos, ao tornar o casamento em algo simplesmente artificial, sem a presença de filhos, nós também não estamos nos permitindo encontrar aqueles irmãos aos quais precisaríamos apagar ódios, nos reconciliarmos e resgatar os débitos que nós temos em comum. Nós estamos impedindo que a humanidade se perpetue no planeta. Ainda no livro Vida e Sexo, no capítulo 2, Emmanuel diz que a família é uma instituição que tem a função de educar e de regenerar. O lar garante os alicerces da civilização. A família terrestre é formada de agentes diversos. Nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para ajustes e reajustes, indispensáveis ante as leis do destino. Quando nós nos opomos às belezas da maternidade, vamos nos encontrar novamente, ou aqui neste planeta, ou talvez em outro, acaso nós não tenhamos mais essa possibilidade de prosseguir com o nosso aperfeiçoamento neste orbe, tendo em vista que nós vamos sendo renitentes e reincidentes nos mesmos delitos perante as leis divinas. E no número 6 da nossa divisão, André Luiz vai falar sobre o aborto. Reconhecer grave delito no aborto que arroja o coração feminino à vala do infortúnio, sexo desvirtuado, caminho de expiação. Naquela coleção Vida no Mundo Espiritual, vai retomar esse assunto nos livros Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Entre a Terra e o Céu e a Vida Continua, Missionários da Luz, No Mundo Maior e Obreiros da Vida Eterna. Para quem quiser fazer uma análise melhor sobre esse assunto, como isto é importantíssimo para o mundo espiritual, como é a visão da espiritualidade superior com relação a esses temas. E aqui a advertência para que se reconheça grave delito é uma infração à lei divina. A encarnação é um instrumento que a espiritualidade tem ainda para que nós possamos voltar para encarnar na Terra, vindos da erraticidade, para nos aperfeiçoarmos. Não existe ainda outro mecanismo, o mecanismo é esse. A mulher, então, quando encarnada, está com todo o aparelho necessário para receber o espírito encarnante, essa missão, porque ela é a guardiã do Instituto da Família e é ela que deve conduzir as almas que são trazidas ao renascimento. E se ela deve reconhecer grave delito no aborto, essa questão foi tratada no Livro dos Espíritos, no número 358, onde a pergunta é a seguinte: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Imagine que nosso benfeitor espiritual já nos advertiu que um casamento que não traz as belezas da maternidade é inútil. Estaremos nos constituindo obstáculos para que os nossos irmãos espirituais possam vir reencarnar e conosco mesmo resolver aqueles problemas de simpatia, de egoísmo, de vaidade, de ódio, todos os problemas que são necessários que a gente resgate mutuamente na condição de encarnados enquanto família. Mais grave, e vai se constituir um crime contra Deus, o aborto provocado. É importante lembrar que ele está falando da transgressão à lei de Deus, da provocação do aborto. Nenhum outro tipo de situação. Eu quero crer que mais claro do que isto não é possível. Quando nós estudamos o Código Penal da Vida Futura,
haverá, sem dúvida, tendo em vista a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a reparação até que seja pago ceitil por ceitil, porque esta é a lei. A misericórdia divina permitirá essas reencarnações como família até que quem cometa o crime de aborto não mais o faça. É que nos sanatórios, em vários hospitais, nos centros espíritas, vários processos obsessivos, doenças da mente ou doenças do corpo, foram causadas em encarnações passadas por pessoas que cometeram o delito do aborto. Há uma engenharia que deve ser feita para que as partes possam reencarnar na Terra, na condição de família, para poder resgatar os débitos que foram criados frutos das encarnações anteriores. Então esse xadrez, onde são colocadas as peças, cujos movimentos devem ser efetuados com bastante clareza, mas com muito controle, claro que somente a espiritualidade superior é que poderia estar na condução dessas encarnações. Mas quem decide? A família, para poder resgatar, quase sempre, se elas não se tratar de uma encarnação compulsória, seremos nós que estaremos nos colocando à disposição para essas encarnações em família. Cai bem o item 4 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: interroguem friamente sua consciência todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. E encerrando, o número 7, o benfeitor espiritual diz: preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações com prudência e realismo, em seus deveres de irmã, filha, companheira e mãe. O trabalho da mulher é sempre missão do amor, estendendo-se ao infinito. Essa última frase do benfeitor espiritual me fez recordar de uma passagem evangélica, onde Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o irmão, se seria 7 vezes, quando Jesus, numa figura de linguagem, responde que o perdão deve ser infinito. E aí quando o nosso benfeitor espiritual fala que o trabalho da mulher é missão do amor e esse amor se estende ao infinito, queremos crer que é na mesma medida do perdão, da indulgência com as imperfeições alheias, para que ela possa cumprir a sua missão e, ao final dela, quando chegar para prestar contas a Deus, traduzir-se as suas ações naquele sacrifício agradável a Deus, onde Jesus nos deixou a seguinte lição: misericórdia quero e não holocausto. E nós chegamos ao final desse episódio, onde analisamos o capítulo 1 do livro Conduta Espírita, os versículos 38 a 42 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram, pedimos que deixem um registro clicando e curtindo. Além do mais, gostaríamos de convidar a cada um de vocês para se inscrever no canal, tornando-se a nossa audiência para que possamos apresentar mais conteúdos de qualidade. Eu sou o Beto Ramos, você esteve no canal Revelare, esse foi o programa Conduta Espírita e eu espero encontrar você aqui novamente no próximo episódio, analisando o capítulo 2 deste livro. Deixaremos na descrição do vídeo a bibliografia que utilizamos para fazer as nossas explanações. Canal Revelare, Religiosidade e Espiritualidade. Até lá!